Olá, meus amigos, voltamos para a nossa leitura do Livro dos Espíritos em formato de aula para vocês. Nós estamos na segunda parte do livro, no capítulo 3. Esse capítulo fala da volta do espírito, extinta a vida corpórea, à vida espiritual. Nós passamos sobre as partes que se titulam a alma após a morte, o que acontece com a alma após a morte, o que acontece com a separação da alma e do corpo, como acontece essa separação, e hoje nós vamos falar sobre perturbação espiritual. O que é isso? O espírito pode ficar perturbado? Bom, isso nós veremos hoje mesmo. Então, vamos dar seguimento à nossa aula, colocando aqui na pergunta 163 sobre perturbação espiritual. Vamos aumentar aqui para vocês poderem ler conosco. Só um momento, acho que está muito grande. Tá bem, aqui está ótimo. Bom, perturbação espiritual. Pergunta 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Quer dizer, que você acabou de deixar seu corpo, você morreu. Você vai saber que você, que você está aonde você está, o que aconteceu, não é? Então, os espíritos respondem, imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Pergunta 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Quer dizer que nós sentimos as mesmas coisas durante o mesmo tempo? E aí os espíritos respondem, não é do mesmo grau e nem da mesma duração. Então não tem o mesmo significado nem o mesmo tempo, né? Depende do quê? Da elevação de cada um. Aquele espírito que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Então, o homem carnal, que dentro da mente dele, os pensamentos dele, ainda carrega, ele ainda carrega ideias ruins, lembranças tenebrosas, traumas, etc, etc. Ele vai ficar por mais tempo nessa perturbação. Pergunta 165. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Então, nós conhecermos essa ciência, que é dividida em 3 pilares, que é ciência, religião e filosofia, ajuda a gente a ficar menos perturbado durante essa transição? E os espíritos respondem, influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então não adianta você aprender o espiritismo e não praticar o bem. Não adianta você aprender o espiritismo e não ter uma consciência pura, não é? Ajuda? Ajuda. Por quê? Porque você sabendo o que você é, para onde você vai, de onde você veio, já é como andar com um mapa na mão, num país estrangeiro, você está com um mapa. Você está com o mapa na mão e ainda assim ter feito coisas ruins e ter uma consciência, suja, uma consciência imunda, com pensamentos horríveis, não vai adiantar, você não vai conseguir nem ler o mapa, Você não vai conseguir nem ver o que está na sua frente. Então é mais ou menos isso que ele quer explicar, que vale mais ter a prática do bem e a consciência pura do que ter um mapa, Agora, tendo essas 3 coisas juntos, o mapa, a prática do bem e a consciência pura, você está muito bem. E aí, Kardec diz o seguinte, por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma.
A alma, ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam. Então, essa memória volta para ela à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar. E à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Muito variável é o tempo que dura a perturbação. Então, não tem um tempo determinado, né? Essa perturbação que se segue após a morte, depois da morte. E pode ser de algumas horas, essa perturbação, como também de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, aqueles que sabiam, né, que eles iam para outro plano, né, ou outro estado de espírito, são os em que menos longa ela é. Então, a perturbação é menos longa para as pessoas que sabem o que acontece depois da morte do corpo, porque essas pessoas compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Elas sabem o que aconteceu, elas compreendem. Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres dos indivíduos, né, as características das pessoas, e principalmente com o gênero de morte. Então, dependendo do tipo de morte, do tipo do indivíduo, vai ser diferente a perturbação. Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não está. Então ele acha que ele realmente não morreu. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe por que elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Então ele continua sob essa ilusão até que o perispírito dele se despreenda do corpo. Só então se reconhece como tal, só então ele se reconhece como espírito, né? Então o espírito se reconhece como espírito nesse momento que o perispírito se desprende do corpo, né? E compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Ele percebe que ele não está mais entre os encarnados. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto. Mas lhe aumenta a ilusão, o fato de se ver como um corpo semelhante na forma ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Né? Ele olha para o corpo e pensa assim, gente, mas eu estou vendo tudo aqui, não está faltando nada, eu não morri, eu estou vivo. Né? Julga o sólido, ele pensa que o corpo é sólido e compacto como o primeiro. E quando se lhe chama a atenção para esse ponto, admira-se de não poder palpá-lo. Esse fenômeno é análogo, é parecido ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes que não creem dormir. É que têm o sono por sinônimo de suspensão das faculdades, quer dizer, esses sonâmbulos acham que dormir é parar de pensar. Ora, como pensam livremente e veem, julgam naturalmente que não dormem. Certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não lhes tenha sobrevindo inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada se apresenta entre os que, embora doentes, não pensavam em morrer. Observa-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento como se fora o de um estranho, falando desse ato como de coisa que lhe não diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo
a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias que aumentam a proporção que ele da sua situação se compenetra. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. Quer dizer, você morre junto de um monte de gente e nem sempre você vai ver essa pessoa que você morreu ao mesmo tempo com ela. Presas da perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado. Ou só se preocupa com os que lhe interessam. Bom, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura, dessa aula, tanto quanto eu. Caso vocês tenham dúvidas, deixem nos comentários, que nós ficaremos muito felizes em ajudar, né? Se pudermos ajudar também, se a sua dúvida for a nossa dúvida, é melhor ainda, que assim a gente pesquisa junto. E pode elucidar outras pessoas também que tenham a mesma curiosidade. Deixem o seu like, compartilhem o vídeo, curtam esse vídeo, toquem no sininho para receber notificações, né, das coisas que a gente colocar nova no canal. Deem sugestões. Vocês estão livres para usar e abusar da gente quanto quiserem, tá? Eu fico muito feliz de estar podendo fazer esse trabalho com vocês. Desejo um grande dia, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.